Bom dia a todos. Quem vai chegando, sejam bem-vindos. Que a vida continua, a vida continua, a vida continua, a vida continua. Existe algo a mais. Todos, pessoal. Há muito tempo a gente escuta a mesma história, que a vida é muito curta e você tem que aproveitar. Por isso mesmo muita gente está caindo, muita gente está morrendo só por falta de esperança. E não adianta você ficar esperando pelo dia em que a morte tudo vai silenciar. A vida continua, a vida continua, a vida continua, a vida continua. Existe algo a mais. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Quem está ao seu lado quer apenas ser amado e respeitado como você gostaria de ser. E no mundo onde persiste a dor, o calor do seu abraço é a centelha do divino amor. O irmão que vai, leva um gesto de carinho. Esse algo a mais faz da lágrima sorriso. Se é pra caminhar, vamos juntos no caminho. Pra chegar ao Pai, eu não posso ir sozinho. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, É também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém.
Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amanhecer com Cristo. Bem-vinda Rosa, Dilma, a Nelore, Célia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reflexão das nossas manhãs aqui. Ariete, bom dia. Então vamos lá. Como já é, né, tradicional nosso aqui, né, vamos trabalhar hoje o livro Pão Nosso, né, um livro de Emmanuel, psicografia de Chico, né, e hoje o nosso texto é o texto 143, Não Tiranizes, né. Emmanuel sempre começa nessa série de livros com um versículo, né? Que no caso aqui, e com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Pois bem, né? O que é essa questão aqui do lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender? Emmanuel vai trabalhar esse texto aqui na questão do nosso... Como é que eu posso colocar o termo? Do nosso apego pelas nossas religiões, né? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa apresentação aqui. Passar para o próximo slide. Vamos lá. Deixa eu só mexer aqui numa configuraçãozinha aqui para poder aparecer também, né? Vamos lá então. No primeiro parágrafo, Emmanuel já traz para nós aqui uma questão bem delicada. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. É complicado a maneira como a gente tenta repassar, algumas vezes, os nossos conhecimentos, os nossos conceitos religiosos. Jesus passava por amor, ele fazia-se entender pelo amor e pelas parábolas, né? Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço, ou seja, não é somente entre aqueles pregadores, pastores, sobre aquelas pessoas que trazem as palavras, né? Todos, algumas vezes, são, vamos usar um termo assim meio complexo, violentos, inclusive com a própria família, com os amigos, né? Ele coloca aqui o seguinte: na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçam. Ou seja, o que eu conheço é o certo e somente isso é o certo, né? Jesus já dizia, há muitos caminhos para a morada do meu Pai, né? Ele também dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual caminho é o verdadeiro? Qual caminho é o verdadeiro? O espiritismo é o caminho verdadeiro? O islamismo? No caso, as orientações neopentecostais é o caminho verdadeiro? O que importa, na minha particular opinião, é que sigamos os ensinamentos do Mestre. É que sigamos o exemplo que o Mestre nos deixou. Algumas vezes nós chegamos a brigar com familiares nossos, amigos, né, entes queridos,
devido à religião. Por esse ou por aquele motivo, às vezes somos atacados, às vezes atacamos, no sentido de querer que essas pessoas sigam aquilo que nós consideramos correto, aquilo que nós abraçamos. E esquecemos que Jesus não forçava ninguém. Jesus simplesmente, né, pregava, demonstrava e ensinava para todos aqueles que queriam ouvir. E o impacto dele foi tão grande que até hoje seus ensinamentos reverberam pelo mundo. Temos que cuidar algumas vezes para não, como é que eu posso dizer, não criarmos uma distância entre as pessoas. Hoje, nem só no campo da religião, em diversos campos a gente está tendo esse tipo de problema, onde as pessoas colocam suas opiniões e as suas opiniões apenas são as corretas. Né? Então ele coloca aqui, ó, justamente que é uma anomalia esse tipo de postura. Chico dizia, né? Se na doutrina espírita eu tivesse encontrado fora do espiritismo não há salvação, não teria abraçado ela. Ele diz que ele só abraçou porque ele encontrou fora da caridade não há salvação. Ou seja, não importa qual a religião que você siga, e sim importa que você respeite os ensinamentos do mestre. No Bhagavad Gita, que é o livro que traz os, os ensinamentos, né, da religião hindu, Arjuna pergunta a Krishna: se em outro tempo lhe pedem alguma coisa, você atende? E Krishna responde: sim, pois apenas me chamam por outro nome. Ou seja, na outra religião, eles dizem que o Deus é o mesmo. O que importa é o que nós fazemos, como nós transparecemos isso. E não devemos tiranizar nossos familiares, nossos amigos. Tem um trecho no livro O que é o Espiritismo que eu acho muito interessante, que é colocado assim: espíritos evoluídos não violam consciências. Ou seja, eles não forçam um entendimento, né? Sempre que as pessoas abrem espaço, nós conversamos sobre a nossa doutrina, mas nós não forçamos. Kardec também não aconselhava isso. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. É aquilo que eu acabei de comentar. A gente acaba brigando, né? Por causa de assuntos. Tem um ditado antigo que se dizia: política, religião e futebol não se discute. Eu acho que se conversa sobre. E tem que se conversar porque, com respeito, principalmente, porque é através do diálogo, através das conversas, que vamos evoluindo no nosso dia a dia. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas, ou seja, Jesus pregou o amor. E em nome de uma defesa da visão que eu tenho de Jesus, eu vou brigar? Isso é uma ofensa indébita. Eu falo de cristianismo. Meu amigo, meu parente, fala de cristianismo também. De uma maneira um pouco diferente. E em nome de Jesus a gente briga. É meio complicado, é errado isso. Temos que cuidar com isso. Algumas vezes estamos fazendo as coisas pelo fígado, como o pessoal costuma dizer, né? Que é pelo humor, né? O fígado controlava os humores antigamente. Então a gente está fazendo pelo humor, né? Pelo calor do momento, a gente acaba falando coisas que não devia. Acabamos nos afastando de irmãos nossos que não deveríamos nos afastar. Temos que respeitar a opinião de todos. Contudo,
Se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito da união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Ou seja, se de fato vamos imaginar a seguinte cena: você encontra-se com um ente querido, um amigo, um parente, que é de uma outra orientação religiosa e começa-se a conversar, né? Começa-se a conversar sobre assunto de religião. Quando você vê, né, que está chegando, está acalorando a conversa, você começa a amainar, começa a amainar, começa a se acalmar. Para quê? Para que não chegue numa discussão indébita, uma ofensa. Que as pessoas, elas defendem muito ferrenhamente o que elas acreditam. Assim como nós também defendemos. Mas nós temos que respeitar o limite para que não exista uma rusga, uma briga e acabar fechando uma porta, né? É justamente o que ele coloca aqui, ó. Se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil corrigir. É só a gente não continuar discutindo, né? Existe a questão do espiritismo não ter dogmas, né? Que é o que nós não acreditamos em certos dogmas que a igreja prega, não discutimos esses dogmas porque nós discutimos o exemplo do mestre. Nós estudamos o exemplo que ele nos deixou. Então, existem certos dogmas que as pessoas colocam para gente. E quando chega nessa discussão dos dogmas, eu particularmente digo, olha, tudo bem, eu entendo, né? Que bom. É esse tipo de coisa que a gente comenta. Eu assisti uma palestra do Sandro Klinge uma vez, onde ele fala o seguinte, que nós temos que respeitar aqueles irmãos nossos que vêm falar sobre suas orientações religiosas, porque aquilo é a coisa mais importante que eles têm com eles, e eles vêm nos dar isso. Por mais que nós não creamos em tudo que eles estão dizendo ali, nós acreditamos no cerne, no tronco daquilo, que é o ensinamento do mestre, que é o exemplo, o modelo que o mestre nos deu, né? O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Se Jesus, o maior e mais perfeito Espírito que já encarnou no nosso orbe, mais evoluído, né? Guia e mestre da humanidade, falava aos que o ouviam. Ele também fala, né? Esse sentido de aos que o ouviam, eu acredito que seja não somente estar lá fisicamente recebendo as palavras, sentiam no coração, que tinham ouvidos de ouvir, né? Recebiam aquelas mensagens. E por isso Jesus falava por parábolas. Ele não forçava ninguém a escutar. Ele chamava, ele captava a atenção. E ele falava por parábolas para que as pessoas aprendessem, entendessem do que ele estava falando. Ele falava de coisas do dia a dia. Eram basicamente agricultores, né? Então ele vai e fala da parábola do semeador. Ele falava, era uma coisa muito comum ocorrerem assaltos. Então ele usava a parábola do bom samaritano para falar sobre o próximo. Ele podia, vamos dizer assim, lucubrar e falar de uma maneira muito mais complexa, vamos dizer assim, mas ele falava simplesmente, que é uma característica, segundo Kardec no livro dos médiuns, dos espíritos superiores, falar de maneira simples para que as pessoas entendam. Então ele tem duas coisas aqui que Kardec nos traz. Espíritos superiores não violentam consciências e falam de uma maneira simples, né? Se a gente pensar, né, Jesus falava da maneira mais simples possível, para que todos pudessem entender o ensinamento dele naquele momento.
Enquanto ele falava aqui, ó, aos apóstolos, conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversação dele diferia, de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. É aquilo que a gente fala. Espíritos superiores não violentam consciências. Nós temos que trazer isso para nós. E não é só na questão religiosa. Em todas as questões hoje, nós temos que respeitar o posicionamento das pessoas. É claro, temos que respeitar o posicionamento das pessoas, mas não podemos ser coniventes com atitudes incorretas. Né? No Livro dos Espíritos, lá nas obras básicas, ele fala que quando a gente deve agir quanto a alguma coisa, né? Quanto a uma postura, quando a gente deve agir? Quando a gente vê que o mal que a pessoa está fazendo não é somente para ela, é para todos que as rodeiam. Então, se algumas vezes a pessoa fala, por exemplo, em nome da doutrina, em nome de Jesus, uma coisa que a gente sabe que é aviltante, ou seja, vai contra esses ensinamentos, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar o nosso irmão equivocado e conversar com ele. Lembrando ali, ó, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito da união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. Ah, a pessoa vai lá, ela fala, eu falo aqui uma coisa errada de acordo com a doutrina, né? O que a gente tem que fazer, de acordo com os ensinamentos do mestre, aliás, também? O que nós temos que fazer? Pegar no momento que a pessoa está falando na frente de todo mundo, não sei o que, isso está totalmente errado, tá. Não. Se você fizer isso, você vai criar um embate. Né? Você vai criar um embate, vai criar uma barreira. Então se espera que a pessoa termine. Quando termina, essa é a minha opinião, pessoal. Chama a pessoa e conversa. Olha, naquele dia você falou tal coisa que eu não encontrei na doutrina. Procurei, não encontrei. Você pode me dizer onde você encontrou isso? Ah, eu vi isso no grupo de não sei o que, eu vi isso lá, eu vi isso cá. É complicado. Hoje nós temos um exemplo muito forte de posturas de pessoas que se dizem muito religiosas e que vão contra os ensinamentos do mestre. Eu acho complicado esse tipo de coisa. Mas de nada adianta eu bater de frente com essa pessoa, da maneira que for, pela rede social, pelo WhatsApp, pelo grupo do centro, coisa assim. Eu vou criar uma barreira, não. Tem que chegar e chamar e conversar com a pessoa. Olha, é complicado isso aqui. Não acho interessante esse tipo de postura. Que é o que normalmente eu acredito que Jesus fazia. Né? Mário Sérgio Cortella diz, né? Elogiar, devemos elogiar à frente de todos, na frente de todo mundo. Corrigir, nós chamamos no particular. Né? Jamais violentou a posição natural de ninguém. Nesse ponto, volto a dizer, me lembra um trecho do que é o Espiritismo, onde é falado que se o médium, né, que o Espiritismo não é uma exclusividade cristã. Né? A filosofia cristã, a doutrina, a gente adota essa filosofia religiosa cristã, né, por ser a que mais se coaduna com os espíritos, mas os médiums, a mediunidade em si não é uma exclusividade nossa. Então lá no livro O que é o Espiritismo, é relatado que se um espírito de elevada evolução, espírito de luz, como a gente costuma chamar, se comunicar com um muçulmano, por exemplo, ele não irá dizer que Maomé estava equivocado. Porque se ele fizer isso, ele vai criar uma barreira. O espírito, o médium, não vai mais aceitar as comunicações. Então, dessa maneira, ele não violenta a posição natural, ele vai devagar, trabalhando, né? Ali, melhorando e tudo mais. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários.
O servidor cristão aqui a gente tem que lembrar, a primeira coisa é a questão da caridade. Nossa para com os outros. Não adianta nada eu pegar o livro dos Espíritos e dizer, não, é só isso aqui que está certo. Não, você tem que trabalhar. Você tem que ver. Dentro daquilo, a gente pode trabalhar. Né, no meu ponto de vista. Eu tive no meu convívio pessoal pessoas que acabaram se afastando devido a posturas que a gente tem quando a gente começa. A gente é muito apaixonado, né? A gente não tem muito entendimento algumas vezes. E a gente acaba afastando pessoas do nosso convívio. Isso não é legal. Porque se a gente parar para pensar, se eu criar uma barreira, essas pessoas vão deixar de conviver comigo, deixando de conviver comigo, eu vou deixar de mostrar o quão bem faz para mim aquilo que eu sigo. Aí não importa se eu sou evangélico, espírita, umbandista, católico, muçulmano, né? Então eu tenho que manter aberto o canal, eu tenho que criar pontes e não construir muros, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, desse texto, assim, eu acho muito importante a gente sempre lembrar, volto a dizer, do que está no livro O que é o Espiritismo. Espíritos evoluídos não violentam consciências. Ou seja, eles não forçam o entendimento, eles não vão para o embate nessa parte. Né? Jesus não ia, com certeza. E claro e conciso. Sempre os espíritos vão ser claros e concisos. Ou seja, nós devemos sempre trabalhar, né, essa questão, respeitar a opinião dos outros, na esfera religiosa, política, afetiva, de futebol também, por que não, né? Vamos respeitar, cuidar, desde que aquilo que a pessoa está falando não entre em choque com o que ela está falando em nome. Eu volto a dizer, vamos dar um exemplo assim, pregar a violência em nome de Jesus. Isso não tem nenhum sentido. Você chama a pessoa e conversa num canto e diz, olha, talvez devesse dar uma conversada, dar uma analisada, retratar esse ponto aqui, porque Jesus não defendia a violência de maneira nenhuma. Né? Ah, mas Jesus não defendia. Os evangelhos de Jesus tratavam do amor, não de violência. Né? Mas sempre trabalhar com o máximo de respeito, lembrando daquela regrinha básica lá da empatia dos ensinamentos de Jesus. Não fazer ao próximo o que você não quer que faça para você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você ama teu próximo. Se você não quer para você, você não vai fazer para os outros. Se você não quer que venham violentar sua consciência, não violente a dos outros também. Acho que isso é uma coisa muito importante. Então, este era a nossa mensagem de reflexão do dia de hoje. Agradeço a presença de todos, né? Lucimar, um bom dia para Lucimar, aqui chegou depois Simone, Aline, um bom dia a todos. Espero que tenha sido válido a todos essa nossa reflexão de hoje. E para encerrar o nosso trabalho, eu convido a todos para, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso mestre, guia, modelo para a humanidade. Agradecer a Ti, ó Senhor, pela oportunidade bendita de seus ensinamentos. Agradecer a Ti, ó Senhor, por tudo de bom que recebemos todos os dias. Aproveitar esta boa energia para este dia que se inicia. Pedir a Ti, ó Senhor, apenas que olhe por aqueles irmãos nossos que necessitam
E se for de tua vontade, nos dê a oportunidade de auxiliá-los. Apoie as suas famílias para que possam passar por tudo o que é necessário. Obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.